Treinamento dos atletas de elite de endurance adaptado para atletas das faixas etárias, parte 2. Olá, sejam bem-vindos ao canal Core Sports. Hoje nós falaremos sobre o volume de treinamento de corrida para uma maratona ou distâncias superiores. Para tal, nós seguiremos as seguintes questões. Qual volume devo treinar para uma maratona e ultramaratona? Qual o volume mínimo a se treinar para uma maratona a fim de evitar lesões? Qual deve ser o volume do treino mais longo? Quando falarmos de volume de treinamento, nós estaremos nos referindo a tempo na atividade. Por exemplo, 1 hora de corrida. Por que não usar a distância? Porque a distância varia em função da velocidade do atleta, em função do relevo, em função de ter vento contra ou não. Então são diversas variáveis. O volume é melhor controlado quando se utiliza a variável tempo. Respondendo à primeira questão, qual volume devo treinar para uma maratona e ultramaratona? A literatura científica ela não é taxativa, dizendo que você tem que treinar X quilômetros, X horas por semana a fim de ter o melhor desempenho. Os atletas de elite treinam 160, 200 quilômetros por semana. Isso varia de atleta para atleta, mas a maioria dos atletas treinam acima de 150 quilômetros semanais, atletas de elite. Dificilmente isso cabe na rotina de um atleta amador, de um atleta de faixa etária, em função dos diversos outros compromissos da vida cotidiana. A maioria dos atletas amadores faz um volume semanal de cerca de 60 km, talvez um pouco acima, um pouco abaixo dos 60 km, mas nessa média. A ciência diz que abaixo de 30 km por semana, ou seja, o volume de todos os treinos somados na semana, é o volume semanal. Então, abaixo deste volume semanal, 30 km por semana, aumenta em cerca de 134% o risco de o atleta ter uma lesão. Ou seja, abaixo de 30 km semanais, tem um acréscimo no risco de lesão. Logicamente, se você correr 31 km, e correr 29 km por semana, você não vai ter essa diferença de 134%, é uma curva exponencial. E a literatura também diz que acima de 100 km por semana, aumenta-se o nível de desempenho do atleta de uma maneira exponencial, ou seja, ganhos significativos no desempenho do atleta quando este passa a correr acima de 100 km semanais. Isto não quer dizer que eu vou aumentar o volume acima de 100 km de uma maneira indiscriminada e vou ter sempre um ganho de performance à medida que eu vá aumentando o volume semanal. Existe um teto para isso. E esse teto, o que dita esse teto, são diversos fatores, como, por exemplo, o histórico do atleta, a individualidade biológica, a alimentação, sono. E agora nós vamos para a terceira questão. Qual deve ser o volume da sessão de treino mais longo? Ou seja, quanto tempo deve durar o meu treino longo de corrida, o treino mais longo de corrida que eu vou fazer, que eu vou executar? Aí nós temos que dividir treinos para maratona ou para distâncias superiores. Mais uma vez, nós não temos uma fórmula, mas os estudos apontam que para maratonistas seria viável até 2 horas e meia, alguns até 3 horas de corrida no treino mais longo. E os ultramaratonistas chegam a correr até 8 horas em uma sessão de treino. Logicamente que essas 8 horas de treino de ultramaratonista vai ser na zona 1, ou seja, se nós dividirmos em 5 zonas, ele vai estar na zona 1. Se nós dividirmos em 7 zonas, ele vai estar na zona 1 e, vez ou outra, ele entra ali na zona 2. Uma questão a se atentar quando dos treinos longos é a questão: quanto tempo o atleta leva para se recuperar de um treino longo? Então, por exemplo, o atleta, o ultramaratonista, fez uma corrida de 5 horas. Quanto tempo esse atleta
vai levar para se recuperar até que ele consiga fazer outro treino de qualidade, né? Um treino de qualidade. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, agora falando de ultramaratona. Um dos estudos que eu coloco ao final desse vídeo, ele diz que os atletas que correram um longo de 60 quilômetros, né, visando uma prova de 100 quilômetros, tiveram melhor desempenho do que aqueles que não chegaram até essa distância. Logicamente, esses atletas não partiram de um longo de corrida para 30 quilômetros e na sessão seguinte de treino longo fizeram 60 quilômetros. Isso foi num crescente, né? Então o que eu vou falar aqui não é uma receita de bolo, mas é uma maneira de se chegar aos 60 quilômetros. Então suponhamos que o atleta já faça longos de 20 quilômetros, né? Então quando do planejamento do macrociclo, pode-se colocar treinos longos a cada 15 dias. Então, por exemplo, 20 quilômetros em uma sessão de treino, passado 15 dias 25, 30, 35, 40, 45 até chegar aos 60 quilômetros. Ok? Isso é uma sugestão. Se o atleta ainda está com baixos volumes, por exemplo, 20 quilômetros por semana, ele pode fazer os longos de corrida a cada uma semana, até que chegue ali a 2 horas e meia, 3 horas, quando ele passa a fazer os longos de corrida a cada 15 dias, por exemplo. Importante para a evolução do atleta é essa conjugação de volume e intensidade. Essas duas variáveis, né, quando conjugadas, quando muito bem trabalhadas, que é a carga de treinamento, vai permitir uma melhor evolução do atleta, um melhor ganho de desempenho, né, com uma otimização do treino. Não necessariamente aquele que treina mais tem melhor desempenho, e sim aquele que treina da maneira mais correta. Então, confie no seu técnico, que ele certamente vai fazer todo esse cálculo de volume, de intensidade, buscando a melhor carga para a sua realidade. Se você gostou desse vídeo, dê uma curtida abaixo, se inscreva em nosso canal no YouTube e curta a nossa fanpage no Facebook. Ao cadastrar-se em nosso site, tem acesso aos nossos arquivos, vídeos e podcasts. Sempre avante!